Maravilha! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Maravilha! Que bom poder nessa manhã estar aqui novamente com vocês. Podemos juntos aqui orar, meditarmos na palavra do Senhor. Então quero louvar a Deus pela vida de vocês que já estão chegando aí, né? Pela vida de todos que já vão ingressando aí nessa manhã conosco de oração. Já vejo aqui a nossa irmã missionária Ângela, os demais irmãos aí. Hoje, terça-feira, mais uma manhã desse alimento diário que Deus tem nos concedido. Saudação de paz ao nosso amado pastor Edmilson, Alexandre, e a todos vocês, né? Como sempre falo, nessa manhã nós vamos orar sobre um propósito. Depois a gente vai meditar um texto bíblico também na mesma direção. E eu quero te convidar a fazer isso comigo. Hoje eu fui dormir ontem, melhor dizendo, com um propósito sobre uma palavra para meditar e também para te transferir aprendizado sobre ela. E eu creio que nessa manhã vai ser uma bênção para nós, né? Nossa irmã Regina Ferreira e a todos aí que estão conosco aí, eu os convido a orar agora. Vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, nós queremos falar contigo nessa manhã, primeiramente te agradecendo, Deus. Primeiramente exaltando o teu nome, por essa oportunidade, por esse privilégio ao qual o Senhor nos concede de estar na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque reconhecemos que dias como esse é presente do Senhor. Poder acordar pela manhã, observar a luz do dia, poder começar o dia debaixo do momento de oração com a tua igreja, meditando numa porção da palavra, tudo isso para nós é uma bênção, é um presente. Há quem diga que situações como essa é pagar preço. Há quem diga que acordar de manhã bem cedo para orar, para ler a palavra, é pagar preço. Não é, Deus. Para mim, momentos como esse não são pagar preço. Momentos como esse é um presente que o Senhor nos concedeu. Porque se olharmos a história da religião judaica antiga, nós vamos ver que homens e mulheres não tinham acesso ao lugar pleno da tua presença. O tabernáculo representava muito bem isso. Mas com a morte do teu Filho Jesus, todos nós recebemos o acesso ao Santo dos Santos. Então, Deus, falar contigo, ler a tua palavra, para mim não é pagar preço. Para mim é presente. Para mim é benefício que a cruz me concedeu. Portanto, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por poder chegar até a tua presença com esses homens e mulheres que te amam, com esse povo que te adora. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que tu és o Senhor e nós somos os seus súditos. Reconhecemos que não há outro igual a ti e nem muito menos haverá um Deus tão grande como tu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por poder acordar, poder lavar o rosto, poder banhar o corpo. Alguns que já tomaram o seu café, outros que ainda vão tomar. Muito obrigado por ter algo sobre a mesa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado força para continuar em frente. Mesmo nesse momento tão difícil que o Brasil enfrentou e ainda está enfrentando, nós temos encontrado em Ti refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da aflição. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso melhor amigo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo dono de todas as coisas, mesmo sendo grande, poderoso, excelso, magnífico, ainda tem prazer em se relacionar como homens, como nós. Ainda tem prazer em coabitar no nosso meio, Deus, em estar conosco no dia a dia. Muito obrigado, Senhor, porque quando eu olho para mim, eu vejo que o Senhor não precisava de seres humanos como nós, porque o Senhor tem seres celestiais acima de nós, mais excelentes na fé, mais excelente na adoração, mas o Senhor agradou-se em nos formar, e mesmo caindo, como aconteceu com Adão, o Senhor agradou-se recolher-nos de volta para Ti.
enviando o seu Filho com uma missão de resgate, para resgatar a nossa alma perdida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor. Ou melhor dizendo, até sei. Seria um miserável, escravizado pelo pecado, atormentado pela vida e, por fim, mais uma vítima lançada ao inferno por tudo que o diabo me propôs a fazer. Mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor poderoso nos alcançou. E isso é o motivo da nossa alegria. Sobre isso está balizada a nossa fé, Deus. Deus, eu amo os feitos de tuas mãos. Eu amo os milagres que o Senhor faz. Fico extasiado com as maravilhas que o Senhor opera. Mas, Senhor, aonde a minha fé está firmada, não é numa cura, não é num milagre financeiro, não é numa porta de emprego que se abriu, não é num casamento que se restaurou. A minha fé está firmada na salvação da minha alma. Porque todas essas coisas que eu acabei de dizer, Senhor, elas podem acontecer e podem não acontecer. Se aquele que espera uma cura e ela não chegar, o que será da fé dessa pessoa se a fé dela estiver balizada na cura? Aquele que espera uma porta de emprego se abrir e se ela não se abrir, o que será dessa pessoa se a sua fé estiver balizada na sua porta de emprego? Agora, a salvação da minha alma, o apóstolo Paulo vai dizer que se eu estiver em ti, Senhor, nada pode me separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a escassez, nem a nudez, nada, nem o hoje, nem o agora, nem o amanhã, nem o porvir, nada pode me separar do amor de Jesus se eu estiver preso a esse amor. Portanto, muito obrigado pela salvação da minha alma e muito obrigado pelos benefícios que isso veio em recorrência, porque salvar a minha alma trouxe benefícios materiais, espirituais, físicos, trouxe, mas o primordial foi o Senhor ter me recuperado do meu pecado. Senhor, também quero nessa manhã, com propósito, clamar o teu nome, em favor da tua igreja, sobre um assunto muito importante para nós, a qual o diabo, sem a gente perceber, tem minado há muito tempo e tem feito muita gente perder o caminho da fé. Deus, nessa manhã eu quero orar pedindo para a tua igreja que o Senhor nos dê instrução e sabedoria para vivermos na comunhão. Porque, Senhor, com o passar do tempo, o diabo tem semeado, sem a gente perceber, sementes de divisão, sementes de contenda, sementes de separação, sementes de ranço, de brigas, de divisões partidárias dentro da igreja, como já acontecia antigamente na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E, Senhor, isso é notório nos dias de hoje. O diabo tem semeado contenda no meio do teu rebanho. E a comunhão tem se perdido progressivamente, sem que muitos percebam. Os irmãos já não se amam tanto como no começo da caminhada. Sem que muitos não percebam. A gente se distancia um do outro por qualquer coisinha, Senhor. Haja vista que tem muita gente trocando de igreja, Pai, por causa de problemas dentro da igreja. E isso, Senhor, denota para mim que o homem está perdendo o senso da comunhão, uma comunhão bíblica, uma caridade bíblica, ensinada pelo Senhor. A tua palavra vai dizer que a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, ela crescia nesse sentido, Deus. Ela crescia na comunhão, ela crescia no compartilhar do pão, ela crescia nas orações, na palavra vivida e pregada. Mas a comunhão era algo que fazia parte. Não dá para ter palavra, oração e partir do pão se não tiver comunhão. Pai, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor restaure no nosso meio a comunhão. Trabalha nos corações ofendidos, trabalha nos corações ofensores, para que essa aliança volte a se firmar. Porque sem comunhão com o outro, nós não conseguiremos sobreviver aos dias de vendavais. Porque Tu és, Senhor, aquele que para o vento e acalma a tempestade. Mas o meu irmão é aquele que me segura enquanto o barco ainda está balançando. Tu és aquele que manda o vento parar, mas o meu irmão é aquele que me abraça nas noites de frio.
Tu és, Senhor, aquele que fala para as ondas, acalma-te. Mas o meu irmão é aquele que me abraça enquanto o barco está saltando sobre as ondas. Portanto, é muito importante termos a comunhão, porque sem ela, Senhor, o diabo vai ganhar terreno na igreja e esse não é o desejo do teu coração. Por isso eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor traga sobre as igrejas no mundo essa verdade bíblica, uma comunhão sadia, uma comunhão desprovida de interesse, uma comunhão baseada na palavra, na caridade, no amor pelo outro. Como diz o teu próprio filho Tiago na tua palavra, que o amor seja não fingido, não só de palavra, mas também de prática. Isso é um exercício para a comunhão. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós temos observado durante o caminhar da igreja que esse é um ponto principal de investida do diabo também, porque ele sabe, Deus, que uma igreja sem comunhão está fadada ao fracasso, porque o próprio Jesus disse isso, que um reino dividido não subsistirá. Portanto, Deus, no nome de Jesus, nessa manhã eu intercedo por mim, por nós, pela tua igreja, para que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos a comunhão. Eu sei que o Senhor não pode provocar isso em nós, porque nós temos o livre-arbítrio e o desejo de ir ou de vir, mas eu peço que nos dê entendimento, principalmente à luz da tua palavra, para que vivamos esse ponto crucial da fé também, que é a comunhão com o próximo. Assim, Deus, eu te peço essas coisas e peço que o Senhor desbanque toda atividade sobrenatural do diabo contra a tua noiva, que semeia contenda, divisão, separação partidárias, classes sociais dentro da igreja, classes raciais dentro da igreja. Tudo isso tem sido pratos cheios para a perca da comunhão. Portanto, no nome de Jesus, Pai, eu peço nessa manhã sobre este assunto que é muito importante para nós e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sobre isso que eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Comunhão. Comunhão é algo que a gente, sem perceber, o diabo vem minando no curso da nossa caminhada. Sem a gente perceber, o diabo tem provocado coisinhas que tornam a vida na igreja mais difícil. O diabo, ele não vai cavar buracos imensos na via da nossa vida, na estrada da nossa vida, porque ele sabe que a gente facilmente vai identificar e vai desviar. Então são os pequenos buraquinhos nessa estrada chamada vida que nos faz quebrar uma suspensão do carro da nossa alma, que faz a gente quebrar uma mocinética, furar um pneu, perder o controle da direção. São pequenos buracos. E um deles, sem a gente perceber, é a comunhão. Já reparou? Vocês que são talvez mais antigos do que eu na fé, quanta gente abandonou a igreja por causa de problemas dentro dela? Quantas pessoas foram embora e nunca mais voltaram por causa disso, daquilo que aconteceu dentro da igreja? E não falo só de coisas monstruosas, não falo de coisas escandalosas, falo de coisas simples. Uma simples paz do Senhor não dada, uma simples cara feia do porteiro, um simples apertar de mão de quem está na esquerda e o desprezo do apertar de mão de quem está na direita. Coisas como essa, que fazem a diferença, é fato, mas não deveriam ser uma pedra no caminho de quem quer Jesus de verdade. Mas por que as pessoas vão embora? Porque eu mesmo, que tenho pouco tempo de crente, 15 anos, já vi tanta gente ir embora da igreja por causa de picuinhas como essa que eu acabei de citar. Probleminhas como esse, de uma irmã que falou com A, mas não falou com B. De um irmão que estava naquele dia, coitado, angustiado, preocupado, revoltado com algumas situações e assumiu a portaria de cara feia. Ah, gente, são tantas coisas, desde as mais graves e das mais simples, que tem feito muita gente deixar de ir à igreja. E qual é o combustível principal para sobreviver a tudo isso que eu acabei de citar? Sejam as coisas mais graves, sejam as coisas mais simples. É a comunhão, porque ela faz-nos sobreviver
ao dia mau do irmão. Ela faz-nos sobreviver àquele que não prestou atenção, que a gente estava bem ali do lado e não nos estendeu a mão também. A comunhão nos faz sobreviver a dias difíceis no relacionamento dentro da igreja. Por exemplo, por que a gente não bota um filho para fora de casa quando ele não diz bom dia para a gente? Por que a gente não coloca a esposa, ou no caso das irmãs, o marido, para fora de casa no dia de discussão? Por causa da comunhão. Estamos tão entrelaçados com os filhos e com os cônjuges que nós sobrevivemos a uma discussão ou a um dia mal criado de um filho. A comunhão nos faz sobreviver a isso. Porque a comunhão é um exercício para algo muito importante, que é o amor. E o amor, já diz a Bíblia, que tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Então nós precisamos entender que a comunhão é um princípio de grandeza no meio do rebanho do Senhor Jesus. Primeiro, que Jesus não é pastor de um rebanho só. Quem gosta de viver sozinho tem que aí redefinir a sua expectativa de vida e a sua maneira de ser. É hora de dar um download aí na tua vida, porque tem gente que acha que Jesus é pastor de um rebanho só. Não é. Primeiro que um rebanho não é feito de uma ovelha só. É no mínimo de 2 ou 3 ou mais. Então Jesus não é o pastor só de você. Jesus não é o seu exclusivo pastor. É ele e você. Não. Aceitou Jesus? Tem um bocado de discípulo com ele. Aceitou Jesus? Tem um bocado de ovelha com ele. E você vai ter que aprender a se relacionar com ela. Por 2 motivos. Vamos lá? A palavra de Deus. Por que a comunhão ela é algo poderoso e algo que não pode ser perdido na igreja? Eu vou levar vocês a um texto bíblico agora. Eu poderia levar vários, mas eu vou escolher um. Porque nesse texto eu encontro os 2 motivos principais pelo quais a gente tem que exercitar a comunhão e não perdê-la jamais. Abra sua Bíblia no Salmo de número 133. Abra aí sua Bíblia no livro de Salmos, de número 133. Abriu? Enquanto você está abrindo, eu vou ler aqui. Olha o que diz o Salmo de número 133. Como eu disse a vocês, eu poderia escolher inúmeros textos, inúmeras passagens para falar sobre comunhão no meio do povo de Deus. Mas eu escolhi esse aqui não é só porque ele é o mais famoso, o mais falado entre comunhão. É porque nele eu encontrei os 2 motivos principais para viver em comunhão. Vamos lá? Salmo de número 133. Diz assim a palavra do Senhor. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como eu disse a vocês, eu escolhi esse texto porque nele está inserido os 2 principais motivos para eu viver em comunhão com meu irmão. O primeiro principal motivo, e é o primeiro mesmo, principal motivo, para eu viver em comunhão. Olha o que o Salmo diz nos primeiros versos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como. Verso de número 2 faz uma comparação. É como o óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba e a barba de Arão, e desce até a orla dos seus vestidos. Você reparou que o salmista aqui, ele faz alusão ao ato consagratório de Arão. O salmista aqui, ele faz uma reportação do leitor até o livro de Levítico, aonde Arão era consagrado a Deus. Porque no ato da consagração de Arão
e dos seus filhos, a lei da consagração dizia que era necessário a preparação de um óleo específico. Esse óleo continha 5 especiarias. Cada uma tinha uma representação. Todas usadas em conjunto formavam o famoso óleo da unção. Um óleo específico que era proibido ser usado por qualquer pessoa. Esse óleo era usado apenas para a consagração do sacerdote e do sumo sacerdote e das coisas do templo, dos utensílios da casa de Deus. Ou seja, resumindo para você entender melhor, era um óleo específico para consagrar coisas e pessoas a Deus. Então, Deus, nesse salmo, inspira o salmista a dizer que quando eu e você vivemos em união, comunhão, é como o ato consagratório de Arão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito interessante o que aqui está sendo pregado. Opa! Então, quando eu vivo em comunhão, vou dar um exemplo do nome que eu estou vendo aqui. Quando eu vivo em comunhão com a Vanessa Martins, Deus recebe como se fosse o ato consagratório de Arão. O cheiro suave, o cheiro precioso, o aroma saudável do óleo que ele sentiu quando foi derramado sobre a cabeça de Arão, a presença confirmada da entrega de Arão para ele, porque consagração no Antigo Testamento significa separar para Deus, colocar a parte para Deus. Isso é consagração, é se entregar totalmente para Deus. Então, quando consagraram Arão usando esse óleo, Arão estava dizendo: Deus, eu sou totalmente teu. Então, o primeiro motivo pelo qual eu devo ser unido a Vanessa, a Sueli, a todos vocês que me ouvem, e até os que vão me ouvir e os que não estão me ouvindo, é que o ato da comunhão e da união gera no coração de Deus um princípio de entrega a Ele e adoração ao seu nome. Pegou aí? Eu vou repetir. O ato da comunhão gera no coração de Deus o princípio da entrega a Ele e da adoração ao seu nome. Então, quando eu tenho comunhão com a Jardine da Silva, Deus recebe lá no céu como se fosse o ato de consagração a Ele e de adoração ao seu nome. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu devo exercitar a comunhão e não devo perdê-la de maneira nenhuma. É porque o meu Deus, quando eu tenho comunhão contigo, Ele recebe como cheiro suave de consagração a Ele e de adoração ao seu nome. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente deve exercer a comunhão. Exercitar, praticar, viver a comunhão. É porque Deus é adorado quando eu faço isso. Vamos lá, irmã Sueli, não é um baita motivo para a gente exercitar a comunhão? Diga aí vocês que estão me ouvindo, não é um excelente motivo para a gente exercitar a comunhão? Deus é adorado quando eu e você se dá bem. Porque, por exemplo, é como um pai que vê os seus filhos brincando no meio da sala. Que pai tem prazer na briga dos seus filhos? Que pai tem prazer nos seus filhos gladiando, tacando um brinquedo no outro, uma guerra soviética dentro de casa? Nenhum pai. Todo pai tem prazer em ver os seus filhos se dando bem. Esse mesmo sentimento é gerado no Pai Celestial, quando eu e você, com toda a nossa diferença, com todos os nossos problemas particulares, exercitamos a comunhão, nos dedicamos à comunhão, nos levamos à comunhão. Ele é louvado, Ele é adorado, Ele é glorificado quando a gente vive em comunhão. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu devo exercitar a comunhão
porque Deus é adorado e isso serve como um ato de consagração à sua presença. Só esse motivo eu já poderia parar aqui. Você já teria aí motivo de sobra, né, irmã Solange? Motivo de sobra, ela colocou aí, verdade, pastor. Eu poderia parar aqui, você já teria motivo de sobra para exercitar e não perder a comunhão jamais. Porque você entendeu que viver em comunhão é como um ato de glorificação ao nosso Deus. Agora o segundo motivo. O primeiro é em relação a Deus. O segundo é em relação a nós mesmos. Vamos ler aqui e eu já termino? Verso 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a paz para sempre. O primeiro motivo é em relação a Deus. Ele é adorado, Ele é glorificado, Ele é bendito quando eu vivo em comunhão contigo. O segundo motivo pelo qual eu devo viver em comunhão é que isso agora vem em direção a nós. Você reparou aqui que o texto vai dizer que primeiro é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Isso leva Deus a ser adorado. Agora o segundo motivo é em relação a nós. É como o óleo, ou melhor, é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, do monte Hermon sobre o monte Sião. Eu fui analisar isso aqui na questão histórica e geográfica e eu cheguei à conclusão de que o monte Sião ele fica abaixo do Hermon. E o que acontece? Esse orvalho que desce do monte Hermon, ele rega o monte Sião. A neblina, a umidade que desce do monte Hermon, ela traz vida biológica, vida ao monte Sião. A água fria, a neblina da madrugada, ela rega o monte Sião. E vem da onde? Vem do monte Hermon. Vem da onde? De cima. Olha, vem de cima e vai regando o monte Sião. E não é só isso. Isso aqui é uma figura de linguagem material. Deus está usando o efeito natural que acontece quando o monte Hermon está eneblinado e desce a neblina e a água que escorre do monte Hermon até o monte Sião. Deus está dizendo, quando vocês vivem em comunhão, é como a vida gerada pela água que desce do Hermon até o Sião. E se tratando de água aqui, gente, é vital. Porque eu estou falando de um monte que era sitiado pelo deserto. O monte Sião ficava no deserto. A terra, nesse contexto aqui, era árida, seca. Então, quando a gente fala de água que rega, é um baita benefício, é um baita presente. Então é Deus dizendo, quando vocês vivem em comunhão, vocês são regados. E a vida de vocês que vem de cima. Quando vocês vivem em comunhão, o Hermon que está em cima rega quem está embaixo, vocês. Deixa eu usar aqui essa figura de linguagem para trazer algo profético e espiritual. Nós somos o monte Sião. Deus é o monte Hermon. E quando eu e você vivemos em comunhão, o monte Hermon que está em cima libera vida sobre nós que estamos embaixo. O monte Hermon gera água que traz vida biológica, vida espiritual, saúde à nossa terra seca. Quando nós vivemos em comunhão, Deus traz água viva sobre nós. E tem um segundo benefício aqui, que é o profético. Olha o que diz, ainda no versículo 3. Porque ali aonde? Ali aonde?
Ali é onde há comunhão. Porque ali o Senhor ordena vida e paz. Olha, ali o Senhor ordena a bênção e a paz, a bênção e a vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Segundo benefício em direção a nós, quando vivemos em comunhão, Deus ordena sobre nós vida e bênção para sempre. Vida e bênção para sempre. Então, viver em comunhão tem esses dois lindos motivos. O primeiro motivo é em direção a Deus. É para Deus. É quanto a Deus. Quando eu vivo em comunhão com você, eu glorifico a Deus. Quando eu vivo em comunhão com você, eu adoro a Deus. Quando eu vivo em comunhão com você, eu exalto a Deus. E o segundo motivo, quando eu vivo em comunhão com você, eu também sou agraciado pela vida de Deus e a bênção de Deus para sempre. Então que essa palavra alcance o coração de vocês e que vocês possam começar o dia aí, dedicados a firmar a comunhão que já existe. E aqueles que a perderam, há um recado de Deus para você nessa manhã. Resgate a comunhão, não perca, não deixe embora, porque ela é saudável, tanto para o seu relacionamento com Deus, como para o seu relacionamento com o próximo e consigo mesmo. Porque quando eu me dou bem contigo, Deus se dá bem comigo. E quando eu estou bem com Deus, a vida e bênção para sempre. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã tem outro servo de Deus aqui, ou uma serva do Senhor, para edificar a tua vida. Então não saia desse lugar, que é o lugar da presença de Deus. Tá bom? Terça-feira que vem eu estou aqui de novo te esperando para mais uma manhã de oração e de uma explanação bíblica. Beijo no coração e que a paz do Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Vamos orar e depois eu me despeço aqui apertando um botãozinho de concluído. E a todos vocês, muito obrigado, tá? A todos aí que participaram. Eu gosto disso, que você interaja, que você comenta, que você pergunta. É muito bom, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês aí em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade. Abençoe a vida do teu povo e dê a eles um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima.